Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Pedro Quintão e hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente que gera dúvidas em muitas pessoas, seja dentro de um contexto religioso ou não. Essa dúvida acomete a todo e qualquer indivíduo. Sabe aquelas perguntas, aquelas questões existenciais que todo ser humano faz, seja de forma verbalizada ou não, como por exemplo, quem sou eu, para que eu nasci e para onde eu vou? Na presente aula, eu vou dissertar acerca deste terceiro aspecto. Para onde eu vou? Ou, em outras palavras, o que acontece após a morte? Como eu disse, essa é uma questão que está presente na alma de todos. Ainda que a pessoa nunca tenha verbalizado isso, ou até mesmo procurado uma resposta, está presente no âmago do nosso ser. E, obviamente, eu vou partir da Bíblia Sagrada, porque esta é uma aula de cunho teológico, filosófico, e eu, como protestante, eu sigo o lema da sola escritura no tocante ao exercício da minha espiritualidade, da minha religiosidade. Todavia, apesar dessa ser uma aula também com cunho filosófico, é óbvio que nós estamos falando aqui de um tema caro à religião. Então, teremos que usar ferramentas do contexto religioso. E eu estou partindo, portanto, da Bíblia, do texto sagrado. Bom, vejamos. Na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele afirma o seguinte: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Então vamos lá. Foco aqui nessa frase do apóstolo Paulo. Em relação aos que já dormem no Senhor. Este versículo é utilizado como base para o seguinte argumento: após a morte, nós entramos num estado de hibernação. Nós entramos num sono profundo, tão logo o nosso corpo se tombe aqui na terra. Por quê? Porque Paulo fala em relação aos que já dormem no Senhor. Mas será que o apóstolo Paulo estava falando literalmente a respeito de um sono? No caso, o sono da alma? Bom, é preciso ter atenção a pontos importantes da hermenêutica bíblica. A Bíblia é uma biblioteca, na verdade, né? Apesar de ter uma linha narrativa de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um conjunto de livros, ok? Na Bíblia protestante, no caso, são ao todo 66 livros, somando os do Antigo com o Novo Testamento. A literatura veterotestamentária mais o Novo Testamento.
Portanto, nessas dezenas de livros, nós temos estilos literários diferentes, autores diferentes, objetivos diferentes e públicos diferentes. Então, por exemplo, temos que tomar cuidado ao investigar qual estilo literário o autor daquele livro está utilizando, ou pelo menos em uma passagem em específico, em uma perícope em específico. Porque se nós formos aplicar, para citar aqui um exemplo, a literalidade de capa a capa, nós teremos problemas. O que eu quero dizer com isso? Se nós formos ler a Bíblia de forma literal, por exemplo, não, o que está escrito é o que está escrito. Por exemplo, se Paulo falou em relação aos que já dormem no Senhor, são a pessoas que estão realmente dormindo. Então isso é uma literalidade. Como eu estava dizendo, se nós formos aplicar esse tipo de hermenêutica de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, nós teremos problemas. Por quê? Lá no livro de Josué, está escrito que o sol parou. Sim, naquele contexto em que estava ocorrendo um embate militar, a Bíblia fala que Deus fez com que o sol parasse em favorecimento ao povo de Israel. E daí? Bom, e daí é que nós sabemos, segundo a astronomia, segundo o heliocentrismo, que o Sol está imóvel. Na verdade, quem faz o movimento de rotação é a própria Terra. É a Terra que gira em torno do Sol, e não o Sol que gira em torno da Terra. Mas, naquela época, naquele contexto de Josué, não se tinha consciência do heliocentrismo, que veio à tona apenas com Galileu Galilei, muitos anos depois. Além disso, a Bíblia está ali registrando a linguagem do observador. O que seria a linguagem do observador? Até hoje, até a presente data, 2023, nós utilizamos expressões como, por exemplo, o pôr do sol. Como assim o pôr do sol? O sol não se põe, porque o sol está imóvel. Então, por que nós falamos o pôr do sol? Porque na nossa linguagem de observador, parece que é o sol que está em movimento. Parece que é o sol que se põe. Parece que é o sol que está emergindo e nasce. Então nós falamos até hoje o nascer do sol, o pôr do sol, apesar de nós sabermos que o sol não se põe porque ele está imóvel. Então o mesmo se aplica àquele contexto de Josué. Além deles não terem a consciência do modelo heliocêntrico, além deles não terem consciência de aspectos astronômicos, tem também essa questão da linguagem do observador. Então, para Josué, era o sol que estava parado e não a terra. Por isso que está escrito, o sol parou. Né? Na verdade, não é que para Josué o sol estava parado, porque de fato o sol estava parado. Mas para Josué, era o sol que se movimentava e não a terra que estava em movimento de rotação. Por isso que as palavras do livro são o sol parou. Então, não se pode afirmar, por exemplo, que a Bíblia
ela é anticientífica. A Bíblia está errada, porque na Bíblia está escrito que o sol parou. Não, tem que ser levado em conta esses quesitos que nós mencionamos anteriormente. O conhecimento do autor e também, nesse sentido, a questão, nesse sentido também, a questão da observação, tá, do autor. Então, por que nós entramos nesse assunto? Para falar sobre o problema e, inclusive, o erro de aplicar a literalidade de Gênesis a Apocalipse. Então, se nós formos aplicar a literalidade nessa passagem de Josué, então sim, a Bíblia seria anticientífica, porque afinal de contas está escrito que o sol parou. Ora, que isso? Mas não é para utilizar essa hermenêutica da literalidade em todo o texto, né? Como eu falei, tem que ver o autor, tem que ver o contexto, entre outros aspectos, ok? Só ajeitar aqui o nosso celular. Isso, para nós darmos continuidade. Vamos lá. Ok. Então, nós estávamos falando sobre a questão da morte, né? E nós adentramos nessa temática do sol, de Josué. Apesar de parecer não ter nada a ver, nós entramos nisso para argumentar sobre o problema de aplicar a literalidade em todo o texto sagrado. Então, se nós formos aplicar a literalidade em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, então, sim, Paulo está falando de um sono mesmo. Ele está falando que quem morre, quem cessa a vida nessa realidade terrena, entra num estado de sono, de hibernação. Isso se nós formos aplicar a literalidade nesse texto. Todavia, a intenção de Paulo aqui não foi ser literal. Podemos dizer que Paulo ele utilizou a figura de linguagem chamada eufemismo, ok? Quando você vai num funeral, por exemplo, recorrentemente você escuta os seguintes dizeres em relação à pessoa que está, a pessoa que foi a óbito, que está ali na urna funerária. Bom, ela parece que está dormindo. Isso é um eufemismo, é uma suavização, porque a morte em si já é um momento soturno, de luto. Então você utiliza um eufemismo para suavizar a linguagem, levando em consideração também o contexto. Então Paulo, ele preferiu utilizar esse termo dormir, ao invés de falar aos que já morreram, aos que já faleceram, aos que já foram a óbito. Então Paulo prefere utilizar um termo mais suave em relação aos que dormem. Inclusive, o comitê da Bíblia King James registra aqui na nota de rodapé em relação a este versículo. Paulo usa o termo adormecer como metáfora da morte do cristão, pois o aspecto definitivo e horrendo da separação de uma pessoa de Deus, isto é, a morte, é eliminado completamente quando a alma reconhece em Jesus Cristo o seu Salvador e ganha o selo divino, no caso, o Espírito Santo, que garante sua ressurreição e vida eterna. Então, já entramos aqui, inclusive, num outro aspecto, né? Primeiro, a Bíblia King James nos relata que esse termo adormecer é uma metáfora para falar da morte do cristão. Ok, é o que nós acabamos de abordar. Só que tem um outro aspecto aqui, que também Paulo utiliza esse termo dormir, aos que dormem, para falar o seguinte: a morte não é o fim, a morte não é o ponto final,
A morte não é um apagão, não é um estado ali que o ser humano deixa de ser, mas é apenas um sono. Ou seja, ao utilizar também esse termo dormir, aos que dormem, Paulo está tratando a morte como algo não definitivo, percebe? Inclusive aqui, só para a gente enriquecer a nossa aula, o comitê continua. Alguns tessalonicenses entenderam de forma errônea que todos os crentes permaneceriam vivos na terra até a iminente volta de Cristo. Por isso, ficaram em dúvida quanto à ressurreição daqueles crentes que estavam morrendo. Então, só uma pausa aqui. Percebe aquilo que nós falamos? Ao ler um livro da Bíblia, tem que ser levado em consideração diversos aspectos, inclusive o público. Então, por que Paulo está falando na sua carta sobre o pós-morte? Justamente porque o povo de Tessalônica estava com dúvidas a respeito deste tema. Então, nada é por acaso na Bíblia. Paulo, não, ao escrever essa carta, ele não pensou assim, eu estou sem assunto, eu vou falar aqui sobre o pós-morte, etc. e tal. Não. Havia um motivo para isso. Havia um objetivo definido. Então, mediante essas dúvidas, Paulo se viu na necessidade de esclarecê-las. Continuando aqui o comentário da Bíblia King James. A sociedade grega era profundamente influenciada pela cultura pagã. Por isso, os gregos tinham verdadeiro horror à morte e a consideravam como o final de tudo, o apodrecimento da vida. Percebe? Alguém pode pensar, mas o que tem a ver a cultura grega? Estamos falando aqui do povo judeu, da Bíblia, etc. e tal. Sim, mas havia a influência da cultura grega. Assim, por exemplo, como nós hoje somos influenciados pela cultura, pela sociedade, ou seja, por tudo aquilo que nos cerca. É impossível um ser humano, é impossível um indivíduo entrar num estado no qual ele não é influenciado por absolutamente nada. Assim como amenizar essas influências à medida em que você tem consciência delas. Por exemplo, poxa, desde a infância eu penso dessa forma, mas eu penso dessa forma porque foi assim que eu aprendi. Seja na escola, seja em casa, seja através da mídia, seja através de livros. Então, assim, você identifica a causa daquele pensamento que você tem. Identificando, dando nome aos bois, como diz a sabedoria popular, fica mais fácil amenizar essas influências. Mas é impossível você entrar num estado em que você não tem nenhuma influência. É impossível. Por exemplo, se ontem você comeu pizza, então isso é uma influência da cultura italiana na gastronomia brasileira. Se você é fã de comida japonesa, está aí outra influência. Para citar aqui um outro exemplo, os feriados que nós temos no Brasil, feriado, por exemplo, Páscoa, não apenas no Brasil, né? Natal, influência da religião cristã, sendo que a moral judaico-cristã é um dos pilares da civilização ocidental. Então, naturalmente, houve essa influência. É o calendário litúrgico da igreja influenciando o calendário secular, o calendário civil. Percebe? Tem como você falar assim, não,
eu não vou viver no dia do feriado da Páscoa ou do Natal. Tem como você não celebrar, você não participar. Mas não tem como você não estar inserido no contexto, percebe? Então nós somos influenciados, isso é inegável. Da mesma forma, o povo judeu estava sendo influenciado, sim, pela cultura grega. Então, para a cultura grega, conforme relata aqui a Bíblia King James, a morte era considerada o final de tudo, o apodrecimento da vida. Então, tem esse elemento da influência da cultura grega, aliado ao elemento das dúvidas naturais do ser humano a respeito da morte ou do pós-morte. Junta esses dois elementos, você fica ali sem saber o que fazer, o que pensar. Então é nesse contexto que Paulo ele vê a necessidade de esclarecer essas temáticas para o povo de Tessalônica. Ok? Então, vamos lá. Caminhando aqui na nossa aula. Nosso tema de hoje é o que acontece após a morte. Nós vimos aqui que Paulo, portanto, não estava utilizando o termo dormem no Senhor, ou o verbo dormir, no intuito de falar que após a morte há uma hibernação, há um sono da alma. Não. Então, se após a morte não há um sono da alma, o que acontece afinal de contas? Vamos prosseguir. Quero utilizar como base e ao mesmo tempo indicar para vocês esse livro aqui. Cristianismo Descomplicado, do reverendo, do teólogo Augustus Nicodemos. É um livro assim sensacional, que responde questões basilares da fé, que responde questões que todo mundo já fez algum dia, ou que se não fez, é importante saber as respostas. Então, Cristianismo Descomplicado, do Augustus Nicodemos, indico esse livro para todos. Em certo momento desse livro, o Nicodemos ele se debruça neste tema, o que vem depois da morte, ok? E na página 23, ele escreve o seguinte: outros creem que a alma, depois da morte, entra em um estado de sono. Seria uma espécie de insensibilidade, mediante a qual a pessoa não se apercebe do que está acontecendo à sua volta, despertando somente no dia do juízo final. Então, assim, é o que nós abordamos aqui inicialmente, né? Sobre essa linha de pensamento que após a morte há uma espécie de insensibilidade, né? Um sono, enfim. No caso, algo importante aqui, né? Que o Nicodemos destaca. Também não é que a pessoa ela dorme para sempre, tá ok? Não é que a pessoa entra no estado de hibernação, né? E ela hiberna eternamente, não é isso. Ela hiberna até o dia do juízo final, ok? Então, caso você esteja tomando nota, né, a respeito dessa aula, se você colocou aí, tem essa linha de pensamento que crê no sono da alma, coloca aí um asterisco, uma observação. Sendo que o despertamento, o acordar desse sono, ocorre no juízo final, segundo essa linha de pensamento, segundo essa linha teológica, ok? Aí o Nicodemos prossegue. Essa visão, porém, é problemática, pois há na Bíblia referências a pessoas que estavam mortas, mas conscientes, e que se lembravam claramente de sua vida pregressa na terra. Então, o Nicodemos argumenta que essa visão da hibernação da alma, do sono da alma, que ocorreria o despertamento apenas no juízo final, é problemática. Por quê?
Porque na Bíblia nós temos referências de pessoas que morreram, mas estavam conscientes. E não apenas conscientes, mas elas se lembravam claramente da sua vida pregressa na Terra. Tá? Então, isso aqui é um outro aspecto, inclusive, que nós vamos entrar aqui para responder. Além de nós entrarmos aqui para responder, seria o contra-argumento em relação a essa questão do sono da alma, tem uma outra coisa aqui. Uma outra fala que talvez você já tenha ouvido de alguém em algum momento da vida, ou talvez você até pense assim. Depois da morte, há uma perda de memória, há uma perda de consciência. Você esquece quem você foi na Terra, as suas memórias são todas apagadas, enfim, você acorda, né, para adentrar na vida eterna com Cristo Jesus, mas você foi reiniciado, para utilizar aqui um termo. Você reinicia a sua memória, você não lembra de nada que aconteceu antes. Então vamos ver o que o Nicodemos tem a dizer sobre essa questão, utilizando como parâmetro, claro, a Bíblia Sagrada. Na história do rico e de Lázaro, que está lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, os dois personagens têm consciência do que passaram neste mundo. Então, vamos lá, isso aqui é muito importante. Nicodemos cita a parábola do rico e do Lázaro para começar o seu argumento. E aqui entra dois argumentos nessa questão. Primeiro, o rico e o Lázaro não entraram no estado de sono. Ao chegar o fim da sua jornada terrena, imediatamente ambos acordaram, vamos colocar assim, ou chegaram no pós-morte. Então, esse é o primeiro argumento. Não tem hibernação aqui. E o segundo argumento seria que ambos se lembravam claramente da sua vida pregressa. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre essa questão. Lá em Lucas 16, a partir do versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Então aqui é o seguinte, a Bíblia está descrevendo que este homem, que não tem um nome próprio registrado no texto sagrado, que ele é referido apenas como rico, ele tinha uma vida abastada. Ele tinha posses financeiras, ok? E a Bíblia continua. E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Então, temos aqui um contraste. Temos o rico que vivia de forma abastada, e temos Lázaro. Ele sim, a Bíblia nos apresenta o nome próprio, que além de ter uma enfermidade, ele sofria nesse quesito financeiro. Ele não tinha grandes posses financeiras, ele vivia a esmolar. Inclusive, ele não tinha também uma residência. Ele foi abandonado no portão do homem rico. E aqui não estritamente em relação à sua classe social, mas naquela época bíblica, essa questão da enfermidade era visto muito forte, né? Por exemplo, quem tinha lepra tinha que viver afastado da sociedade. E tinha que avisar para todo mundo, olha, eu sou leproso, né? Então as pessoas realmente rejeitavam, né, determinadas enfermidades. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico.
Até os cães vinham lamber suas feridas. Então a Bíblia está descrevendo aqui uma vivência sofrida de Lázaro. Versículo 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Então, eu acho interessante nesse versículo 22 aqui o contraste, né? O contraste descritivo. Quando a Bíblia vai falar da morte de Lázaro, olha só a beleza descritiva. Ele morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Algo belo, sublime. E olha só o final do versículo. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Nenhum tipo de descrição, nenhum tipo de elemento metafísico ou transcendente, apenas morreu e foi sepultado. Nós vamos continuar a ler aqui, porque tem história aqui para contar, mas um ponto de observação. Por que a Bíblia faz isso? Por que essa diferença, essa disparidade descritiva? Para falar o seguinte: a diferença da morte do justo para o ímpio. Quando um justo morre, há esse ambiente de paz, há esse ambiente sublime, há essa intervenção divina aqui na figura dos anjos. Agora, quando um ímpio morre, não há essa mesma paz. O que a morte é para o justo, não o fim de tudo, mas o começo de tudo, que é a entrada na vida eterna, isso é exatamente o oposto para o ímpio. A Bíblia não diz que é o fim de tudo para o ímpio, né? Mas seria o adentrar num contexto de sofrimento, o que a Bíblia chama de sofrimento, tormento e ranger de dentes. Então, um contexto assim é equiparado à morte total, concorda? Um contexto tão tenebroso destes que a Bíblia descreve é equivalente a um contexto em que o cessar da vida terrena significaria o cessar do ser como um todo, de tão terrível que é. Então a Bíblia ela tem essa disparidade descritiva justamente para passar essa mensagem. Olha como que é diferente a morte do justo para a morte do ímpio. Continuando. Mas no Hades, onde estava em tormentos, o rico no caso, né? Então assim, o homem rico morreu e foi sepultado. Mas ele foi para o Hades. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Só uma observação aqui. Na verdade, a Bíblia fala que o rico foi para o Hades, mas o Lázaro também foi para o Hades, né? O que seria esse Hades, na verdade? Né? O que seria esse local? Hades é inferno? Né? Ou Hades é céu? Vamos continuar a leitura aqui que nós vamos explicar esse ponto. Né? Então, repetindo aqui, mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Ok? Então Lázaro estava do lado de Abraão. E a Bíblia nos informa que o rico estava em outro ambiente. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Então vamos lá. Outra coisa que a Bíblia faz questão de deixar bem claro aqui.
a inversão de ambientes. Né? Como assim a inversão de ambientes? Se outrora o rico vivia de forma abastada, se outrora o rico tinha tudo ao seu dispor e Lázaro vivia na extrema escassez, no pós-morte isso se inverteu. Agora é o rico que está sofrendo com essa escassez que até então Lázaro sofria. O rico pede que a ponta do dedo seja molhada para que a sua língua seja refrescada. Então, olha só, ele está implorando por um alívio. E ele fala que ele está, inclusive, em meio a chamas. Ou seja, ele estava em um local de tormento, de sofrimento extremo. Continua o texto sagrado. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. E Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Então, um aspecto. A Bíblia não está falando que o rico está naquele local de sofrimento porque ele era rico e que Lázaro estava no local de paz porque ele era pobre. Não é a classe social que determina a salvação. A Bíblia informa claramente, como diz lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz na sua carta aos Efésios: a salvação não vem de vós, não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Antes, a salvação é um dom de Deus. Então, o que a Bíblia nos diz? O que as Escrituras nos informam, nos afirmam? Que o que sela a nossa salvação não é o fator social, não é o fator econômico, não é a sua etnia, nada disso. O que sela a sua salvação é o fato de você estar marcado pelo sangue do Cordeiro. Ok? Não é à toa que a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Por que isso? Há algo na Bíblia, né, dois aspectos chamados de tipologia e alegoria. Né? A tipologia é, por exemplo, José foi um tipo de Jesus. José do Egito, no caso. Por quê? Assim como Jesus foi traído, José foi traído. Assim como José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, Jesus também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Assim como José padeceu, sofreu, Jesus também padeceu e sofreu. Assim como José foi exaltado, Jesus também foi exaltado. Então, tem muitos aspectos aí similares entre ambas as histórias. E poderíamos citar outros tipos, mas só para você entender, o tipo é isso. É uma figura ali na Bíblia, né? Como por exemplo um personagem como José que aponta para Jesus, ou que aponta para algo que o Novo Testamento nos informará. Exemplo, aquela situação de Isaac ser o filho da promessa. Né? Isaac ser o filho da promessa, isso faz uma analogia, aí já não é a tipologia, já é a analogia com o fato, né, da promessa que Deus fez através do seu filho Jesus. Né? Lembra que Deus falou, olha, através
da sua descendência, Abraão, né, todas as nações serão abençoadas. Né? Deus estava se referindo à promessa que Isaac carregava. Mas isso é uma analogia também ao fato de, através de Jesus, o Filho, todas as nações também serem abençoadas. Né? E nós sermos feitos os filhos também dessa promessa. Então, tipologia e alegoria são isso. Né? Tipologia é como falar, José foi um tipo de Jesus, Davi é um tipo de Cristo, assim como Golias é um tipo do anticristo, e também analogias. Né? Por que eu estou citando isso? Porque essa questão de aqueles que vão herdar a vida eterna são os que estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Nós já vemos isso, por exemplo, lá no livro de Êxodo. Há outras passagens, ok? Mas eu vou citar aqui como pano de fundo o livro do Êxodo. O Êxodo relata que o anjo da morte passou pela terra do Egito, certo? Todavia, os hebreus foram orientados a sacrificar um cordeiro, a imolar um cordeiro e, com o sangue desse cordeiro, marcar a porta de suas respectivas residências. Porque, dessa forma, quando o anjo da morte passasse e visualizasse o sangue do cordeiro na porta da casa dos hebreus, ele passaria direto. Ele não tocaria na vida dos primogênitos hebreus. Isso é uma analogia ao fato de que aqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro, no caso, Cordeiro aí com C maiúsculo, o Cordeiro de Deus, da mesma forma, o anjo da morte vai passar direto. O anjo da morte não vai tocar estes filhos que estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Então percebe como que essa questão da analogia bíblica. Então eu estou citando isso para argumentar, perante o texto sagrado, que não significa aqui que o rico estava no lugar de sofrimento porque ele era rico e que Lázaro estava no local de paz porque ele era pobre. Então, como eu falei, não é a classe social, não é a etnia, não é a questão financeira, né, que vai garantir ou que vai demonstrar o seu destino final, ok? Continuando. Abraão, aqui no caso, é a fala de Abraão para o rico, né? Além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós. Quem é nós? Abraão e Lázaro. E vós, o rico e quem estava lá com o rico. De maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Então, assim, é uma outra informação acerca do pós-morte. Não tem como passar do céu para o inferno e vice-versa. A Bíblia diz que há um grande abismo. Abismo este que é intransponível. De tal forma que quem está no inferno não consegue, deixa eu passar aí para o céu. Ou quem está no céu, deixa eu descer para o inferno. Não tem como fazer esse tipo de passagem. Entende? Então, são dois locais totalmente distintos. Para finalizar essa parte aqui, lá no versículo 23, fala sobre o Hades, né? Onde era o Hades? O Hades era onde o rico estava? Somente? Hades é sinônimo de inferno? Vamos ler aqui o que a Bíblia King James nos traz como informação. Algumas versões trazem aqui a palavra inferno. Então é o seguinte, nesse versículo 23 do capítulo 16 de Lucas, algumas versões, algumas traduções não utilizam o termo Hades, conforme utiliza a Bíblia King James.
Algumas versões, algumas traduções utilizam a palavra inferno. Entretanto, Hades não é Guiena, como em Mateus capítulo 5, versículo 22. Hades, ou Sheol em hebraico, refere-se ao lugar para onde vão todas as almas após a morte física. O Hades é dividido em duas áreas, o paraíso e o lugar de tormento, onde os ímpios esperam pelo juízo final para a condenação, conforme Efésios capítulo 4, versículo 9, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Que os tormentos começam no Hades fica evidenciado pela lastimável situação desse rico avarento. O Hades inclui os castigos característicos do fogo do inferno. Lago de fogo e enxofre, conforme diz Apocalipse 20, 10. Agonia extrema, conforme diz Apocalipse 14, 11. Separação total e definitiva, conforme Mateus capítulo 8, verso 12. O paraíso, que é o seio de Abraão, está separado por um abismo intransponível entre o mundo inferior e os lugares celestiais. Conforme 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, Apocalipse, capítulo 2, verso 7 e capítulo 6, verso 9. Nesta história, o Senhor ensinou que existe plena consciência após a morte. A memória do passado não é anulada no outro mundo. O inferno é um lugar de sofrimento eterno. Não existe uma segunda chance de salvação após a morte. É impossível qualquer comunicação entre mortos e vivos. Então vamos lá. Nós vimos aqui o seguinte, que algumas traduções, ao invés de usar a palavra Hades, utiliza a palavra inferno. Mas, conforme registra o comitê da Bíblia King James, inferno não seria a melhor palavra para ser utilizada. Não seria a melhor tradução. Sabe por quê? Porque inferno, no texto original da Bíblia, é Guiena. Guiena aparece lá em Mateus capítulo 5, verso 22, que é o seguinte versículo. No caso, o próprio Jesus falando. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Ok? Inferno aqui é Guiena. Conforme relata aqui a Bíblia, na nossa nota de rodapé, a expressão fogo do inferno tem a ver com o vale de Rinom, em hebraico, que deu origem ao nome grego do lugar, Guiena. Então, Guiena é o nome grego para esse vale de Rinom. Guinom, né, conforme aqui o original em hebraico. Que vale que era esse? Durante o reinado dos perversos Acás e Manassés, sacrifícios humanos ao deus amonita Moloque foram realizados em Guiena. Josias, né? Josias profanou o vale por causa das oferendas pagãs que realizou naquele lugar. Com o passar do tempo, esse vale se transformou num grande depósito de lixo, constantemente em chamas, o que fez a palavra Guiena significar o lugar dos perdidos, imprestáveis e destinados ao fogo que nunca se apaga. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 5, verso 22, a palavra traduzida como Guiena é inferno, mas aqui faz sentido ser inferno, porque Guiena
era um lugar físico mesmo, lá em Israel, né? Como a Bíblia diz, os perversos Acás e Manassés que reinaram naquela região, eles faziam sacrifícios ao deus Moloque naquele lugar. Sacrifícios humanos naquele lugar. Depois, Josias profanou aquele lugar, né? Ao fazer oferendas pagãs. Então ele profanou aquele lugar. E por último, aquele local tornou-se um grande depósito de lixo, que estava constantemente em chamas, né? Então, estava em chamas para que aquele lixo fosse queimado, né? Não ficasse um acúmulo naquele local, um acúmulo de dejetos naquele local. Então, quando Jesus faz como referência, né, ao fogo de Guiena, ele estava utilizando um local físico para fazer uma analogia, né, ou como uma metáfora ao próprio inferno espiritual, que também é um lugar de sofrimento, de tormento, onde as chamas nunca se apagam. Só que voltando lá para a parábola do rico e do Lázaro, é por isso que a melhor tradução aqui, no versículo 23, não é inferno, mas sim Hades. Porque inferno é um lugar em específico. É o lugar de sofrimento e tormento. Agora, Hades compreende os dois locais, tanto o local de sofrimento e tormento, quanto o lugar de paz. Em outras palavras, o lugar que o rico estava e o lugar que Lázaro estava. Como a Bíblia aqui nos diz, né? O Hades é dividido em duas áreas, o paraíso e o lugar de tormento, né? Então, Hades não é inferno, o Hades também compreende o paraíso. Só que uma outra informação importantíssima aqui, que a Bíblia nos demonstra é o seguinte: o Hades, ou Sheol em hebraico, não é o lugar definitivo após a morte. O Hades é um local temporário. Ou seja, os justos morrem e vão para um lugar de paz. Os ímpios morrem e vão para um lugar de tormento. Já inicia-se a experimentação do paraíso, onde os justos estão, e já inicia-se a experimentação do inferno, onde os ímpios estão. Só que não é um local definitivo. Por quê? Porque ainda vai ocorrer o juízo final. E aí sim, após estes eventos escatológicos que a Bíblia nos relata, aí sim, os justos vão para um lugar definitivo de paz, de bondade, de alegria sem fim, e os ímpios vão para o lago de fogo e enxofre, que o livro de Apocalipse fala. Mas, percebe como que já começa a experimentar? Não é que a pessoa morre e ela fica esperando o dia do juízo para então ela ser encaminhada para o paraíso ou para o inferno. Não. Fechou os olhos aqui, a pessoa já acorda no local. Não o local definitivo, mas já é a antessala, né? O protótipo do lugar definitivo, percebe? Então, assim, que os tormentos começam no Hades, fica evidenciado, né? Então, o rico já começou a sofrer, assim como Lázaro já começou a experimentar paz, alegria, né? Enfim. E por último aqui, né? O Senhor ensinou que existe plena consciência após a morte. A memória do passado não é anulada. Então, assim, meu irmão e minha irmã, esse argumento, né? Alunos que aqui estão, né, e que vão assistir essa aula posteriormente, esse argumento de que a memória apaga, né? Muitos falam até no seguinte sentido, né? Ah, não, mas a memória apaga para a gente não lembrar do que a gente sofreu na Terra. Bom, a Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia não dá margem para afirmar que a memória é apagada. Pelo contrário, o rico sabia muito bem quem ele era e o que ele fez, e Lázaro também. Ok? E assim, só um último ponto aqui, que a Bíblia deixa claro,
dessa questão da comunicação entre os mortos e os vivos. Por quê? Porque lá no versículo 27, o rico suplica para Abraão: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai. Verso 28. Pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Ou seja, o rico pediu para Abraão para que Lázaro, que já tinha morrido, já tinha morrido na terra, né? Estava vivo lá na eternidade, para que Lázaro voltasse à terra para alertar a família do rico acerca do pós-vida. Tipo assim, gente, existe vida após a morte, tá? Olha só a resposta de Abraão. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então, Abraão deu uma negativa para essa súplica do rico. Ok? Então, assim, nós entramos aqui na parábola do rico e do Lázaro para argumentar em 2 aspectos. Primeiro, contra-argumentar em relação àquela questão de que quando a pessoa morre, ela hiberna até o dia do juízo. Não, o rico acordou, Lázaro acordou exatamente após a morte. Tá? E um outro contra-argumento em relação àquela questão de não, a nossa memória é apagada. Não, Lázaro sabia quem ele era, o rico sabia quem ele era, e eles sabiam sobre a sua vida pregressa. Tá? Lembremos também, né, sobre aquela passagem do ladrão na cruz, né? Chamado de o bom ladrão, que está um dos dois, né, que estavam crucificados ao lado de Jesus. Tem um mau ladrão que não reconheceu Jesus e tem um bom ladrão que reconheceu a Jesus. O bom ladrão virou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eis que Jesus replicou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Alguns afirmam que Jesus não falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Nesse sentido de, olha, daqui a pouco nós nos vemos lá. Alguns argumentam que Jesus falou, na verdade, o seguinte: hoje, na presente data, neste momento, eu te digo o seguinte: você estará comigo no paraíso. Todavia, se nós pegarmos o original grego, não há nenhum tipo de vírgula após o hoje. No original grego está escrito: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Tá? Então não tem esse tipo de pontuação que dá a entender que Jesus falou não hoje na forma que é estabelecida, né? Do hoje você estará comigo lá, daqui a pouco nós estaremos lá. Então não existe essa vírgula no grego. O que dá a entender que Jesus falou realmente que os dois estariam juntos no mesmo lugar naquele dia. E isso tem total base argumentativa à medida de que por que o ladrão não estaria com Jesus no paraíso naquele dia mesmo? Teríamos que levar em consideração alguns pontos. Ele só não estaria com Jesus no paraíso se ele estivesse realmente nesse estado de hibernação. Então Jesus entraria no paraíso sem a companhia daquele homem e, no futuro, no dia do juízo final, o ladrão acordaria e aí sim ele estaria com Jesus no paraíso. Mas nós acabamos de ver que não tem essa questão de sono da alma. Então, não há, na minha visão teológica, não há solidez argumentativa para dizer que Jesus não falou hoje estará comigo. Então eu creio que sim. Foi isso que Jesus falou, que naquele dia os dois estariam juntos no paraíso. Porque à medida que o ladrão, que o bom ladrão, né, ele tombasse o seu corpo aqui na terra, logo ele acordaria no Hades, né, no paraíso ao lado de Jesus. Então, caminhando para o final,
nós entramos aqui na Bíblia para falar sobre o argumento do Nicodemos, né? Acerca dessa questão do que vem depois da morte. Então, retomando aqui, ó, Nicodemos está falando, né, sobre a questão problemática na visão de que a gente despertaria somente no dia do juízo final, né? Ele diz que é problemática por quê? Pois na Bíblia há referências a pessoas que estavam mortas, mas conscientes, né? Então, assim, na Bíblia, o que a Bíblia nos relata é que as pessoas morreram e não dormiram, mas estavam conscientes. E além disso, elas se lembravam claramente de sua vida pregressa na Terra. Então, também não tem essa questão da perda de memória. Na história do rico e do Lázaro, que nós acabamos de ler, os dois personagens têm consciência do que passaram neste mundo. Além disso, aqui aí já é um outro ponto. Em certa ocasião, Jesus disse que na eternidade nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó, conforme Mateus capítulo 8, versículo 11. Como isso seria possível se eu não me lembrasse de quem são Abraão, Isaque e Jacó? Então, é o outro argumento do Nicodemos. Se a Bíblia diz que nós vamos nos sentar na mesa do grande banquete com Abraão, Isaque e Jacó, como que seria possível se nós não soubéssemos quem eles são? Então Jesus está pegando estes homens como referência para falar o seguinte: olha, vocês conhecerão um ao outro. Nós aqui nunca vimos pessoalmente, em carne e osso, Abraão, Isaque e Jacó, mas nós conhecemos eles pelo que a Bíblia relata. Então, como que nós conheceríamos eles sem que houvesse essa permanência da memória? Então é isso que Nicodemos também argumenta. O livro de Apocalipse contém ainda uma menção à alma dos mártires que cobram de Deus justiça aqui na terra contra aqueles que os martirizaram, conforme Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Então, um outro argumento. A Bíblia demonstra que os mártires, ou seja, homens que morreram aqui na terra por causa da fé, eles estão vivos no céu, inclusive se comunicando com Jesus. Onde está aí a hibernação da alma? Onde está aí a perda de memória? Porque os mártires estão falando com Jesus, eles estão justamente clamando por justiça em relação àqueles que os martirizaram. Então isso indica que eles não perderam a memória. Eles lembravam que haviam sido martirizados. Então, são muitos argumentos bíblicos, tanto em relação a essa questão de que não há hibernação, tampouco perda de memória. E aí o Nicodemos finaliza. Portanto, toda a evidência bíblica aponta para o fato de que, depois da morte, a pessoa continua ciente de sua vida na terra e sobrevive em espírito consciente, com memória das coisas que aconteceram aqui. Por isso, a teoria do sono da alma não encontra fundamentação. Então, nós lemos aqui no livro Cristianismo Descomplicado, do Augusto Nicodemos. Então, alunos, aqueles que estão aqui assistindo, se interessaram nessa temática. Conclusão: o que há no pós-morte? O que há quando a nossa vida terrena, chega ao fim? Há o seguinte: os justos vão... Primeiro, né? Justos e ímpios vão para o Hades. Sendo que o Hades é dividido em dois locais. Um local é para onde os justos vão, que é um lugar de paz, de alegria, um lugar... É o céu, o paraíso. E o outro lugar, para onde os ímpios vão, é um lugar de sofrimento, tormento e ranger de dentes. Observação: não é o lugar definitivo, né? É uma experimentação
do nosso lugar definitivo. É uma experimentação da Nova Jerusalém, né? Dos novos céus e nova terra. É uma experimentação do que nós viveremos por toda a eternidade, mas ainda não é o lugar definitivo. Da mesma forma que o lugar de sofrimento e tormento é uma experimentação daquele lago de fogo e enxofre definitivo que Apocalipse relata. Mas não é o local definitivo, é uma experimentação. Nesse sentido, nós não ficamos no estado de sono da alma, porque a Bíblia informa na parábola do rico e do Lázaro, por exemplo, e quando Jesus diz para o ladrão que hoje mesmo ambos estarão aí. Opa, voltou aqui. Então, assim, essa questão do sono da alma não procede, segundo o texto bíblico, por conta de passagens como a parábola do rico e do Lázaro, na qual o rico e o Lázaro, assim que eles morrem, eles acordam, né, eles são destinados ao pós-morte, né? Portanto, eles não estão no estado de hibernação, de sono profundo. E também naquela passagem que Jesus fala para o ladrão: hoje mesmo nós estaremos juntos no paraíso. Então, hoje mesmo, Jesus não falou, olha, um dia quando você acordar, aí sim você vai entrar no paraíso. Então, não procede essa questão do sono da alma. E por fim, também a questão da consciência. Depois que nós morrermos, depois de chegar ao fim da nossa jornada terrena, a nossa consciência vai se manter, né? O rico sabia a vida pregressa dele, Lázaro sabia. A Bíblia diz que nós nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó. Como isso seria possível se nós não soubéssemos quem eles são? E a Bíblia diz que os mártires, lá em Apocalipse, clamam por justiça em relação àqueles que os martirizaram. Então eles lembravam sobre a vida pregressa, sobre a vida terrena deles. Ok? Espero que essa aula tenha edificado a você. Espero que esse tema tenha ficado esclarecido. Claro, né, que se nós quiséssemos, poderíamos ficar horas aqui. Mas procuramos ser aqui bem objetivos e tomar como ponto de partida a Bíblia. Utilizamos aqui o livro do Nicodemos, que é um exímio teólogo. Então eu espero que essa aula tenha edificado a você de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, eu convido você a curtir. Ou se você está pelo Instagram, curta esse vídeo. Se você está pelo YouTube, curta também. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos, tá? Porque esse conhecimento também pode edificar a outras pessoas. Agradeço a audiência de todos, muito obrigado e até a próxima.